Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, gente, eu não gosto muito dessa. Ô, gente, onde que nós paramos no caderno de revisão? Alguém sabe me dizer? Shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Beautiful. I'm just gonna be happy. Gente, eu não gosto muito desse horário, não, tá? Eu falei com a Suzana que na quarta-feira eu vou colocar vocês no horário de 8 horas, tá? Porque esse horário, para mim, é horrível. Vocês gostam desse horário? Ai, ai, eu acho horrível. Para mim é horrível. Eu fico um tempão esperando vocês entrarem, eu fico 2 horas à toa. Eu queria vocês no horário de 8 horas, que aí eu vou direto. Aí eu não posso fazer nada, porque aí eu tenho que ficar esperando 2 horas para dar aula para vocês depois, gente. Isso não existe. Eu dou 2 aulas para o nono ano e depois eu fico 2 horas parado esperando vocês. Eu vou ver, Rafael, porque isso é muito complicado. Não, é muito complicado. Gente, alguém sabe onde que eu parei exatamente? Eu não lembro. Qual foi o exercício que eu parei com vocês, hein? Não, eu acho que o que tá saco, Rafael, são as aulas online, que ninguém aguenta mais. Ô, gente, alguém lembra onde que eu parei? Natália, você lembra o exercício que eu parei? Natália não fala, gente. Davi, você lembra o exercício que eu parei? Eu não lembro mais onde que eu parei. Gente, alguém sabe qual foi o exercício que eu parei, gente? Vocês não marcam aí, não? No livro, vocês não fazem? Vocês não sabem onde que eu parei? Ué, por quê? Isso aqui tá errado, Natália? Eu tô no caderno de atividade. Que caderno que eu tava, gente? Ah, eu já nem sei mais, gente. Não era esse aqui, não? Bom dia. Gente, eu já nem sei. O que eu tava passando para vocês? Era caderno de atividades ou caderno de revisão? Eu também acho que era caderno de atividades. Ai, gente, eu já nem. Eu não acabei, não, com vocês.
Gente, alguém lembra onde que eu tô? Tô perdido, gente. Vocês não falam, parece que vocês fazem de propósito. Como é que vocês não sabem onde que eu parei se vocês tinham material e anotaram? É isso que eu não entendo. Se vocês anotaram o exercício, como é que vocês não sabem onde que eu estou? Oi, Davi. Hum. Ah, então eu vou começar. Sim, Davi, tô lendo o que você está escrevendo. Natália, você acabou. Então eu vou começar, é isso mesmo. Então, eu estou no caderno de atividades, né? Eu vou começar a gramática, aqui, ó, não é isso? Eu não comecei isso com vocês, acho que eu comecei isso foi com o primeiro ano do Jabu. Então, foi o último, né, Davi? É isso. Então estou começando aqui, é isso mesmo. Então estava certinho. Obrigado, Davi, obrigado, Natália. Então, ó, nós estamos aqui. Caderno de atividades, gramática, página 160. Todo mundo se achou agora? Mais uma vez, obrigado, Davi e Natália. Linguagem no processo de comunicação. Dê uma olhada aqui, gente. Tem a Mafalda. Vamos dar uma olhada na imagem, né? A Mafalda está com vários pingos, vários pontos, na verdade. Esses pingos não são pingos, são pontos. São vários pontos, e é como se ela não tivesse uma definição por estar no meio de vários pontos, né? Às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos. Ela está querendo dizer sobre a questão interna, né? Na questão interior. Aliás, o criador da Mafalda morreu, né? Eu acho que esse ano. Sim. Era só para falar isso mesmo. Ok. Então, ela está indefinida na questão do interior, né? Na parte interior. Então, turma, ela, ela fala assim: a expressividade da charge decorre da concretização, vamos para a letra, né? Concretização do tema por meio da relação entre os diferentes planos de linguagem. Então, olha só. Na charge, o humor e a reflexão ocorrem em razão dos diferentes sentidos que o termo indefinido pode assumir nos dois planos da linguagem, verbal e não verbal. Então, na linguagem verbal, você está indefinido é algo diferente da linguagem não verbal, né? A acepção relacionada à imagem é do que indefinido é tudo aquilo que não tem limites determinados, que pode ser constatado pelo desenho da personagem Mafalda, estar pontilhado e não com traços contínuos, deixando o contorno dela incerto. Já na fala da personagem, o questionamento é de ordem existencial e interior, e o tema indefinido assume o sentido de amorfo, né? Incerto, indeciso. Olha agora, gente. Aqui vocês estão vendo um tionco, né? Um caule, um machado, e tem um código de barra, né? No caso, eu estou meio cego aqui, mas eu acho que é Homo Código Florestal, é isso mesmo? Tá falando na resposta, professor. É o Novo, código florestal mesmo. novo código. Novo código. E aí, a chave da Lila pode ser compreendida como um discurso dialógico que, né? Então, no caso aqui, a resposta é critica a atitude humana em relação à preservação florestal no território brasileiro. Como assim, né, gente? A ação humana, né? Está sugerindo que a implantação não é suficiente para combater o desmatamento no país. Porque, olha só, você colocar um machado representando um certo país com uma expansão geográfica menor que o Brasil é uma coisa. Só que o Brasil é um país imenso, né, gente? Eu não sei ao certo, sinceramente, eu não sei ao certo
em questões de ordem, de tamanho e de expansão territorial do país. Eu não sei que posição ele ocupa, né? Se é o quinto maior país, se é o quarto, eu não sei. Mas o que acontece é o seguinte, né? A gente pode até parar para pensar nisso, está falando do desmatamento. Ou seja, eu pego, crio, né, uma lei, que essa lei tem um país menor do que o Brasil em território. Gente, a gente pode parar para analisar a própria questão do coronavírus, né? Que na Itália é um certo número de pessoas, né? É um país menor em questão do Brasil, o tamanho do Brasil. Eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas ficam dizendo que, olha só, também as pessoas ficam falando que tudo é culpa do governo, né? Tá, o governo tem sua parcela de culpa, claro que tem, mas também tem coisas, né, gente, que o Brasil é enorme. O Brasil ele é muito maior em extensão e até mesmo questão populacional do que outros, né? Então é claro que o número vai ser maior, né? E aqui está dizendo exatamente que essa charge está falando que é um número suficiente, né? Insuficiente para um país tão grande, né? Tão extenso como o Brasil. Agora aqui, gente, ó, considere o poema Abaixo, de Carlos Drummond de Andrade, à luz da reprodução da pintura de Edvard Munch, a que ele se refere. Então, o grito, né? Existe um quadro, vocês sabem, de Edvard Munch, que se chama O Grito. E aí, Carlos Drummond de Andrade foi e escreveu um poema sobre esse quadro. Aí ele coloca assim: O Grito, abre parênteses, Munch, fecha parênteses. Aí ele escreve: A natureza grita, apavorante. Doem os ouvidos, dói o quadro. Doem os ouvidos, não é doem, desculpe. Doem os ouvidos, dói o quadro. Aí aqui vocês estão vendo que tem uma figura, né, que essa figura que está fazendo parte de O Grito é uma figura indefinida que está com a mão nos ouvidos, né? E essas cores, né, essas cores completamente frias. Então, o texto de Drummond traduz a estreita relação entre a forma e o conteúdo da pintura. Sim, né, gente? A forma e o conteúdo. Você está vendo que é como se a natureza tivesse se recuando, né? As formas dela, é como se tivesse associado a um grito. Você grita e a natureza vai se espalhando com o seu grito. É igual quando vocês veem alguma imagem que alguém grita e um cristal quebra, ou alguma coisa de vidro, de louça se rompe, se quebra. Depois, mostra como o desespero do homem retratado repercute no ambiente. Sim, né? Eu estou desesperada, então vou ter cores frias, eu vou ter cores sombrias. Até as cores quentes estão acima, que é o vermelho, o amarelo ou o coral, está tendo uma conotação diferente, misturado às cores frias. Contém o mesmo exagero dramático e aterrorizante da pintura? Sim, né, gente? Interpreta poeticamente a pintura? Claro que sim, lógico que sim, óbvio que sim. Né? Se ele está gritando, eu estou gritando, aí com o meu grito, com a minha tristeza, a natureza também fica triste, é claro que isso é poesia, né, gente? Então, no caso aqui, estão corretas todas, né? Todas estão corretas. Então, a letra é de escola. Alguém quer falar sobre essa questão? Então, nós temos aqui Ana, Elizabeth, Natália, Rafael, Davi, Hugo, Maria Eduarda, Kaique, Jean, Maria Eduarda, Gabi e Robson. Olha só, gente, leia o texto. Né? Na mídia em geral, nos discursos em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamos-nos repetidas vezes com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, não torna seu significado evidente. Ao contrário,
O fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Assim, pode-se dizer que, contemporaneamente, a palavra cidadania atende bastante bem a um dos usos possíveis da linguagem, a comunicação, mas caminha em sentido inverso quando se trata da cognição, do uso cognitivo da linguagem. Porque, então, a palavra cidadania é constantemente evocada se o seu significado é tão pouco esclarecido? Gente, o que está falando aí? Está falando que, em alguns contextos, a palavra cidadania ela é empregada de uma maneira diferente do que ela realmente significa. Prova disso, gente, existem outras palavras em língua portuguesa. O exemplo que ele está dando aí é a palavra cidadania. Mas se você parar para raciocinar e analisar, em Okuba, Davi, presta atenção nisso aqui, ó. A palavra excitado. Excitado. A palavra excitado, ela tem várias conotações, certo? E as pessoas acham que a palavra excitado só está voltada para a questão de cunho sexual. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Porque eu posso chegar e falar assim, primeiro ano, amanhã nós vamos fazer uma aula em São Paulo. Nós vamos viajar e vamos visitar o Museu de Língua Portuguesa. Pode ser, gente, que vocês vão ficar eufóricos, vocês vão ficar animados com a situação que é sair do seu próprio estado e ir para São Paulo conhecer o Museu de Língua Portuguesa. Então, vocês vão ficar naquilo, vai ser tão bom ligar para todo mundo, colocar no Twitter, amanhã a aula, não sei o que, não sei o que, eu estou eufórica, eu tô nervosa, eu estou ansiosa. Então, isso significa que você está também excitado. E não quer dizer que você está querendo praticar sexo, né, gente, com a possibilidade de ir ao museu. Você chega à sua casa, né, um dia de aula normal, e aí você não comeu nada. Quando você chega à sua casa, você está sentindo aquele cheirinho de comida. Sei lá, um cheiro que te chame a atenção e que você se sinta excitado, atraído pelo cheiro da comida. Aí você começa a querer muito comer aquela comida. Gente, você está excitado em comer a comida. Só que as pessoas elas começam a colocar significações diferentes, significações distorcidas sobre um vocábulo em língua portuguesa. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? É o mesmo caso também com a palavra tocar. Existe um significado sexual para a palavra tocar, mas não é só esse, né? Tem vários outros significados para o verbo, né? Na verdade, é um verbo. Sim, várias acepções, Rafael. Tocar um instrumento, tocar, se emocionar, sensibilizar-se, né? Sim, com Só que as certeza. pessoas levam tudo, né, Rafael? Parece que existe uma preferência, não sei se vocês já perceberam isso, gente. Existe uma preferência para as palavras com alguma conotação sexual. Vocês já perceberam isso? Que todas as pessoas levam para o lado sexual da palavra. Já perceberam isso, gente? Bom, a gente vive... Eita! A gente vive no mundo dos homens, né? Então isso não é muito surpreendente para mim. Dos homens, eu digo de humanidade. Não, eu estou entendendo, Rafael. Eu entendo de metonímia, modéstia à parte. Pô, gente, mas olha só, vocês já pararam para pensar que, às vezes, o Rafael está falando isso, nós vivemos no mundo homem. Tá, então nós nos reinventamos, nós nos repreparamos para poder entender esse universo. Porque, exemplo, as palavras elas têm significados, as pessoas que têm uma conotação diferente. É igual Gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo. As pessoas elas deveriam, nós estamos acostumados com educação. Seu pai e sua mãe te educa para você ser um cavalheirinho, uma dama, né? Você chega à escola, a escola te entrega valores de educação como seu aparelho ideológico, a sua religião. Aí, de repente, você encontra um monte de gente mal educada. E aí você acaba se acostumando com aquela coisa mal educada, fazendo com que você se desvie, não que você vai ser mal educado,
mas fazendo com que aquilo que seu pai tanto e sua mãe lutou para você ser príncipezinho ou princesinha seja uma realidade diferente. Eu, esses dias mesmo, estava conversando com a professora Elizabeth, de vocês, com Jaqueline, que aquilo que era para ser comum acaba sendo raro. Ou seja, o por favor, o com licença, o como você está, hoje em dia é algo raro. E você acaba se surpreendendo com aquilo que deveria ser algo comum, algo de praxe, algo de prática. Estão conseguindo entender, gente? Aí, se o menino for muito educado, o menino é gay. As pessoas dizem que se o garoto for muito educado, o garoto é gay. Caramba, gente, que é isso? Quer dizer, então, que não existem homens educados, que todos os homens que são educados ou mandam flores, ou pede por favor, ou que seja sensível, está voltado para a questão da sexualidade do homem, gente. O que é isso? Gente, Bom, eu já ouvi que quando um homem recusa um pedido de namoro de uma mulher ou algo do tipo, ele é considerado gay. pois é. Mas isso aí também eu acho que é outro papo. Isso não tem lógica, Rafael. Isso não tem lógica. Porque você pode não ter se sentido atraído, ou de repente não estar apaixonado, ou simplesmente não querer estar com ninguém. E isso não está querendo envolver a sua sexualidade. Mas as pessoas, elas acabam. Essa sociedade é maravilhosa. A sociedade, ela acaba te impondo a um padrão, né? Tipo aquilo assim, prende as suas cabritas que o meu bode está solto. Quer dizer, o garoto pode. É bonito, né? O garoto se relacionar com todo mundo, o garoto ser garanhão, o garoto pegar todo mundo, mas é esquisito a garota pegar todo mundo. Não, gente, é feio a garota pegar todo mundo e é feio o homem pegar todo mundo também. Tem isso não. Gente, vocês têm o direito de discordar do que eu estou falando, tá? Mas a minha educação é essa, gente. Eu fui criado numa educação assim. Eu acho muito difícil esse negócio que o homem não pode ser educado, que o homem não pode dar não, que o homem, entendeu? Que o homem tem um direito maior do que da mulher. Eu acho que existe respeito. Então, eu acho que os valores, os juízos de valores, eles estão sendo invertidos, como a própria questão das palavras. Tudo é voltado para cunho sexual. Você sai do Rio de Janeiro, as pessoas acham que o Rio de Janeiro é uma sacanagem, que é só sexo, que todo mundo aqui só fala de sexo, que ninguém trabalha, que ninguém estuda. Vocês estão me ouvindo o primeiro ano? Ou eu estou falando bobagem? Estou ouvindo, tá certo. Ouvindo alto e claro. Então tá. Segundo o texto, em que consistem o uso comunicativo e o uso cognitivo da linguagem? Gente, o uso comunicativo é o simples fato de se comunicar. E o uso cognitivo? Vocês sabem o que seria o uso cognitivo? O que seria cognição? Rafael, sabe me explicar? Davi, Natália, Elizabeth? Eu acho que é algo relacionado ao cérebro, mas eu não sei muito precisamente. Sim, Rafael, é algo relacionado ao cérebro, é algo relacionado ao seu poder de inteligência, o seu poder de intelectualidade, ok? Algo mais voltado para o sistema nervoso central, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre cognição, é a questão da intelectualidade. E aí ele fala aqui, né, gente, segundo o texto, em que consiste o uso comunicativo e o uso cognitivo da linguagem. Explique resumidamente. Então, ó, segundo o texto, o chamado uso cognitivo da linguagem visa comunicar uma ideia, não se atendo, para isso, ao valor conceitual da palavra. Já o uso cognitivo prende seu significado da palavra. Ai, Rafael, que nós estávamos discutindo agora, hein, Ana? E consiste na capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Então, olha só, Rafael, alguém chega e fala assim, né? Ah, rosa. Aí eu estou falando assim, a palavra rosa tem várias acepções. Aí eu estou querendo me referir à mulher, o nome da mulher. Aí alguém entende como a camisa, a cor da camisa.
Aí eu, não, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Aí, no caso, a comunicação foi estabelecida, tanto entre mim como a outra pessoa. Agora, o ato da cognição, não, porque ele entendeu uma outra coisa, ele não entendeu o que eu estava querendo dizer. Entendeu, Cuba? Sim? Alguma dúvida até aqui, Natália? Conseguiu compreender, Davi? Elizabeth, conseguiu? Kaique, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? A gente, vocês não respondem, vocês no nono ano têm uma mania péssima de não responderem. B. Responda sucintamente a pergunta que encerra o texto. Por que, então, a palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu significado é tão pouco esclarecido? Gente, geralmente, cidadania a gente usa muito em questão que envolva a democracia, que envolva a política, né? A pessoa, quando fala democrático, né, ela já se sente que ela entende muito de política. Porque quando uma pessoa quer passar uma imagem que ela entende muito de política, vem a questão que ela entende de história, que ela entende de teologia, que ela entende de filosofia, que ela é a debatedora, né? Então, no caso, a palavra cidadania costuma ser relacionada a contextos democráticos e evocada de forma vaga, como atitude positiva e necessária a cidadãos de países com regime político, embora seu valor semântico não seja de fato evidenciado. Cidadão que exerce seus direitos e deveres nas decisões políticas e sociais do Estado. A associação com a democracia contribui para o uso indiscriminado da palavra cidadania em discursos que pretendem a aprovação do receptor a uma determinada ideia. Ok? Agora aqui, turma. Olha isso, gente, que questão bacana da UERJ. Uau! Não temos tempo a perder, gata. Para onde nós vamos tão rápido? Para o futuro. Não tem que chegar muito rápido ao futuro, para não acabar esquecendo o presente no meio do caminho. Opa! Nos quadrinhos, as duas tartarugas fazem uma crítica em relação ao casal que está no carro. Quer dizer, né, eles estão correndo. Crítica social cirúrgica. Eles estão correndo, né? E com isso pode ser que eles não dê tempo de chegar ao futuro, né? Porque da forma que eles estão correndo, eles podem sofrer um acidente, assim morrerem. Explicite essa crítica em uma frase usando palavras diferentes daquela utilizada pelas tartarugas. Não tente chegar muito rápido ao futuro, para não acabar esquecendo o presente no meio do caminho. Quer dizer, dando um conselho que a gente tem que aproveitar a vida, né? Em seguida, usar palavras diferentes. Em seguida, justifique por que a crítica é reforçada pela imagem das próprias tartarugas. As tartarugas andam devagar, né? Elas veem o tempo passando. Uma resposta possível é carpe diem. Carpe diem, né, gente? Do latim, aproveite o dia. Expressão latina que significa aproveite o dia. A parte de sua tradução literal, essa expressão é empregada com o sentido de aproveitar ao máximo o momento presente, viver o agora. A crítica ao casal é reforçada porque as tartarugas são animais de locomoção lenta, mas bem longevos, né? O que leva o leitor a concluir que devagar se chega ao longe. Você não tem que ter pressa, né, gente, com as coisas, né? As coisas elas precisam acontecer de uma maneira natural, né? O que adianta você correr, né? Você está correndo com um carro, pode acontecer um acidente, aí daqui a pouco você nem sabe que você morreu, né? Você não vai aproveitar nada. É como você pegar uma criança de 8 anos e falar que a criança sabe ler, que a criança sabe tudo. Aí quer colocar a criança no 6º ano. Você vai colocar uma criança no 6º ano
no meio de criança de 11. Aquela criança ela precisa viver etapas que as crianças de 11 anos ainda não viveram. Aí as crianças de 11 anos estão falando sei lá de quê e ela está querendo brincar, não sei de quê. Vai ficar perdida, porque queimaram a etapa da criança. Certo? Eu vou lá. Ô, mãe, o Miguel já está indo? Fala para ele vir aqui para eu colocar um perfume nele. Gente, olha aqui meu sobrinho. Dá oi pro primeiro ano. Oi. Ele está indo para a escola. Isso. Vem aqui agora que eu vou colocar um perfume, né, gente? Eu não vou deixar meu sobrinho para a escola fedido, né? Eu não tô pedindo. Claro que não, você é cheiroso, mas tem que ir para a escola e os professores falam assim, nossa, que garoto mais cheiroso. O professor gosta de aluno cheiroso. Pelo menos eu. Claro, tem que ir mesmo. Tem que chegar na escola. É, né, Ana? Puxou o tio, né? Ó, vamos agora. Parece um pouco contigo. É, mas você sabia, Rafael, todo mundo está falando isso, e ele se veste muito parecido comigo. Ele já foi, porque o transporte está chegando. E o rosto, a forma que ele ri é muito parecida com a minha. Então está todo mundo falando. Nossa, ele está cheiroso. Ô, Ronaldo e Miguel, Ronaldinho, ó. tá vendo? Tá cheiroso. Ó, eles estão falando aqui que você parece comigo. Foi embora, gente. Já está chegando lá o carro. Uma reflexão imoral. Ocorre uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo. Gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixi e fiados, 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Marcela amou-me durante meses e 11 contos de réis, nada menos. Isso aqui, gente, é Memórias Póstumas de Brás Cuba, é um romance de Machado de Assis que foi escrito depois dele morto. Isso aí é realismo, tá? Vocês vão aprender comigo ano que vem. Do texto em pauta integrante do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é errado entender que chama de reflexão imoral e obscura, porque não se faz entender nem no âmbito da linguagem, nem no dia, nem no da interpretação dos sentimentos de Marcela. Olha isso, gente. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar no título do filme "Que horas ela volta?", um erro de português, revela a visão curta sobre a língua funciona. E justifica. O título do filme, tirado da fala de uma personagem, está no registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Ele está querendo dizer, gente, que mesmo que nós brasileiros estudamos bastante, né, e temos faculdades, parará, um alto grau de escolaridade, nós ainda optamos por falar um registro coloquial. Será preciso reafirmar, a essa altura do século XXI, que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tem o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Viu, gente, isso? Ele está falando que, pelo fato de nós usarmos uma questão coloquial, as pessoas optam pela arte no registro coloquial também.
fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de entender a arte moderna, a arte contemporânea, a arte tradicional. Entre os excertos de estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora os comentários do post. Então, olha só, gente, não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros ou usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Gente, o português brasileiro ele é diferente do português lusitano, né? Que é o português de Portugal, o português angolano, o português moçambicano, né? É diferente. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai dar. Marquem aí para mim, gente, na 7, na 8. Alguém marca aí, ô Natália, Davi, marquem para mim, por favor, número 8. Nós vamos continuar a aula na questão 8, tá? Na próxima aula de gramática, quarta-feira, eu vou pedir para a Suzana colocar para a parte mais cedo, tá? É isso, muito obrigado pela troca, obrigado pelas informações, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus, tá? Um beijo, primeiro ano.